Narcos é mais uma série da Netflix que encontra-se já disponibilizado no total dos seus 10 episódios diretamente no site da provedora. Mas antes de eu fazer aqui a análise da primeira temporada e comentar um pouco com vocês quais foram as minhas impressões, vamos dar um passeio pela sinopse da proposta. Narcos é a história real dos esforços entre Estados Unidos e Colômbia para combater o temido cartel de Medellín, uma das organizações criminosas mais ricas e impiedosas da história. A trama gira em torno do traficante Pablo Escobar, que foi interpretado por Wagner Moura, retratando a ascensão de um criminoso comum para um dos homens mais perigosos de todos os tempos. Para nós iniciarmos a falar de Narcos, nós temos que deixar bem claro, do ponto de vista da análise da produção, que nós estamos falando na realidade de um docodrama. Exatamente porque nós já sabemos exatamente qual é a história de Pablo Escobar. Pelo menos aqueles que não leram exatamente o livro, a biografia do Pablo Escobar, mas já tem uma noção, via Wikipédia, via outros sites de busca da vida, já sabe quem era Pablo Escobar, como vivia Pablo Escobar. Então bastou essa série apenas procurar desenhar um pouco mais de perto a realidade do cartel de Medellín. Quando nós já falamos realmente em desenhar, nós já estamos falando de produção. E para nós falarmos da produção de Narcos, eu acho que faltou alguma coisa exatamente. Não que seja um seriado ruim, eu não acho, muito pelo contrário. Eu gostei do seriado, eu gostei da forma que foi contado, apesar de algumas ressalvas que eu vou fazer aqui durante o vídeo. Porém, nós percebemos que eles não conseguiram retratar com exatidão toda aquela estrutura física que era realmente o cartel de Medellín. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a produção não conseguiu englobar realmente a magnitude das propriedades do Pablo Escobar, os seus bens que ele possuía. O pessoal realmente, eles vão mostrando durante o seriado todo, o cara ganhava dinheiro, mas até mesmo pelo investimento que foi feito na produção, não conseguiram passar um pouco mais de perto a luxúria que envolvia realmente tudo aquilo. Os caras mostram prostitutas, alguns carros de luxo, milhões de dólares para lá, para cá, mas principalmente quando eles vão retratar um pouco mais de perto a vida do personagem Pablo Escobar, eu achei que deixou realmente um pouco a desejar a produção. Nós percebemos que algumas das questões elas foram veemente improvisadas. Aí você pode dizer, poxa, mas é um seriado, não é um filme. Mas, na minha opinião, faltou um degrauzinho aí realmente, onde eles poderiam rechaçar um pouquinho, principalmente os cenários da vida do traficante, para nos transportar uma amplitude um pouquinho maior, o que era aquela luxúria exatamente que foi o cartel de Medellín. Não só os crimes, não só os assassinatos e o poder de persuasão, mas sim o que esse poder de persuasão incluía para transportar até as pessoas. Mostra-se, bem verdade, mas como eu disse ainda há pouco, eu acho que faltou um pouquinho. O roteiro em si, ele é extremamente baseado no ponto de vista americano. Não que, se você disser assim, puxa vida, mas será que se fosse do ponto de vista colombiano ou de outro país, classificaria-se o Pablo como um santo? Não, muito pelo contrário. Mas, por ser retratado no ponto de vista que os caras querem contar que realmente os agentes da DEA foram lá e deram todo aquele impulso realmente para os colombianos quererem realmente dominar e acabar com toda a banca, né, aliás, do Pablo Escobar, nós percebemos que ainda é meio que engolido goela abaixo para nós deglutirmos aquela sensação do poderio bélico americano, do poderio dos agentes americanos. Não que eles não tenham tido a importância ao derrubar, né, todo aquele império que nós vemos durante os anos 80, o início dos anos 90, mas a coisa não foi tão bem assim. Então, sempre os caras deixam realmente, como é uma produção clara vindo de lá, aquela gotinha, né, escapar para dizer, olha pessoal, nós somos realmente os fodões, os caras realmente ali estão abaixo de nós e nós viemos para dominar o mundo. Toda a proposta do seriado é contada através do interlocutor. Esse interlocutor é o agente da DEA, Steve Murphy, que foi o cara que esteve na Colômbia, totalmente à frente dos serviços americanos, realmente para capturar o Pablo Escobar e dar todo o suporte para os guardas colombianos. O personagem foi vivido pelo ator Boyd Holbrook.
um cara ainda sem muita expressão no cinema. Ele fez alguns filmes mais ou menos aí, se vocês buscarem algumas referências no Google, vocês terão ideia do que eu estou dizendo. Mas não deixou a desejar dentro da proposta. E é esse cara que realmente vai estampar todo o orgulho americano que nós vamos ver durante todo o desenrolar da série, como disse ainda há pouco. E os brasileiros têm um gostinho ainda maior para assistir o seriado. Afinal de contas, o personagem principal é vivido por Wagner Moura. Eu confesso que não foi o principal ingrediente que me atraiu a assistir o seriado. Porém, eu gostei da interpretação do Wagner. Muitas pessoas durante essa semana, logo quando foi lançado o Narcos, criticaram principalmente o portunhol dele, principalmente o pessoal, né, que já é latino, que fala a língua com muita fluência. Mas eu acho que tem que se dar um desconto. Afinal de contas, por outros lados, nós observamos um Wagner Moura que se entregou muito ao papel. Em muitas das cenas, você dá realmente a impressão que você está vendo Pablo Escobar ali. Ele conseguiu realmente absorver toda aquela energia, né, do terrorista, do cara meio sádico, às vezes, que chegava ali e tinha aquele poder de extrema persuasão, principalmente pelas classes mais pobres e entre os seus capangas. Então, eu acredito que nós não temos que ver só essa questão. É claro que ele não seria um latino nato, ele é brasileiro. O idioma português, por mais que você se esforce a falar uma outra língua, você sempre vai ter o sotaque, você nunca vai conseguir carregar daquela forma. Por exemplo, existem muitos britânicos que interpretam personagens americanos e nós percebemos nitidamente o tom do accent, como eles falam, né? O tom do sotaque que é elevado através das propostas. E ninguém absolutamente nunca criou nenhuma polêmica excessiva por isso. Ah, o cara está fazendo um personagem americano e está carregado no sotaque inglês, britânico, desculpem. Ou então o cara é americano e está fazendo um personagem britânico e está carregado no sotaque texano, etc e tal. Eu acho que isso é apenas um detalhe que eu acho que nós temos que deixar de lado e observar principalmente a atuação do Wagner Moura. Eu não sou um aficionado nos trabalhos do Wagner Moura. Admiro, sim, algumas coisas que ele fez. Porém, no Narcos, eu acho que ele nem interpretou o Pablo Escobar. Eu acho que ele absorveu de uma tal forma a vivência, realmente, pelo menos dentro da proposta da trama, que ele encarnou o Pablo Escobar. Claro, como eu disse ainda há pouco, vamos deixar de lado essa pataquada aí de sotaque, que não ficou legal, etc e tal, e vamos olhar pela atuação dele, que eu gostei bastante. Sempre é muito bom lembrar que nós temos outro brasileiro por trás de toda a produção, que é ninguém mais que ninguém menos que o diretor José Padilha, que já está se tornando extremamente experiente em dirigir tramas internacionais. Depois do sucesso que foi o reboot de Robocop lá na gringa, ele ganhou uma notoriedade muito grande. E como eu disse durante toda essa análise, vai depender muito do feedback dos americanos para nós vermos uma crescente ainda maior do Padilha dentro de todo esse cenário internacional e uma expansão ainda maior do Wagner Moura. Falar sobre os 10 capítulos. Eles não chegam a ser extremamente envolventes, mas sim atraentes. Eu creio que tivemos uma queda no 6º e no 7º capítulo, que vai começando a dar impressão, puta, será que o seriado vai cair? Será que foi meteórico? Começa bem, ele vai para mais ou menos e agora vai declinar totalmente? Mas não é que chega a ser uma coisa extremamente entediante o 6º e o 7º capítulo. Porém, ele cai um pouco dentro daquela proposta que nós vemos até o episódio 5, por exemplo. Porém, a partir do 8º, 9º e o 10º, ele deixa de ser atraente para assim tornar-se envolvente. É ali que realmente você começa a se perguntar, puxa, será que os caras vão parar por aqui para deixar tudo para a segunda temporada? Tomara que eu veja tal cena, tomara que eu veja Escobar se dando mal agora, o que vão acontecer com os agentes da DEA, pô, esse cara vai morrer, esse daqui vai para lá. Então, realmente tem uma melhora muito acentuada, principalmente no penúltimo e no último capítulo. Mas é legal realmente para quem gosta de seriados, quem gosta de filmes policiais, quem gosta dessas tramas um pouco mais vividas de perto, principalmente fatos verídicos, vale a pena dar uma conferida lá na Netflix, acompanhar Narcos. Mas eu tenho que ser sincero com todos os comentários que eu deixo aqui no Cine Bobagens e Videotapas. Para mim, Game of Thrones
E sem dúvida nenhuma, Demolidor, que foi também produzido pela Netflix, são os melhores seriados já produzidos nos últimos anos. Mas não deixa de tornar-se também este que nós falamos hoje, fizemos análise do canal, igualmente atraente para você conferir aí através da Netflix. É sempre bom nós frisarmos que, mais uma vez, a exemplo do próprio Demolidor, eles disponibilizaram os 10 episódios já para quem quiser assistir. Ou seja, você não precisa ficar esperando toda semana para você ir lá e surgir um novo episódio como é feito na TV Cabo, etc e tal. Você assiste quando você tiver vontade. Se você quiser assistir os 10 de uma vez só, você assiste os 10 de uma vez só. Eu, por exemplo, assisti os 10 em 4 dias, principalmente para fazer esse vídeo para vocês. E aproveitando a oportunidade, vou deixando aquele velho pedido. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos interagir dentro dos comentários. E eu voltarei muito em breve aqui no Cine Bobagens e Videotapas.